Fala turma, tudo bem? Professor Jonathan Rodrigues, professor de Geografia aqui do canal Regionalizando-se. Como é que vocês estão? Se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e também ativa o sininho da notificação para sempre que eu postar novos vídeos você poder acompanhar. Bom, na aula passada relacionada ao nono ano do ensino fundamental, a gente fez uma retomada ali dos conteúdos que a gente estava aprendendo e aí a gente hoje vai passar para um próximo tema que basicamente vai ser a questão dos recursos energéticos e a importância desses recursos para a dinâmica mundial, né? Principalmente as questões políticas, econômicas e sociais. Aí nós temos várias fontes de geração de energia elétrica, né? Aqui nós temos a energia eólica, aqui nós temos a questão da energia fotovoltaica, aqui nós temos uma usina hidrelétrica, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma representação da energia maremotriz, né? Que é denominada pela força das marés. E aí nós temos diversas fontes de energia, e aí a gente vai descobrir hoje, de uma forma introdutória, sobre a importância dessas questões energéticas nas revoluções industriais, né? Naquele processo ali das revoluções industriais que a gente já aprendeu. E aí a gente tem a primeira revolução industrial, que ela é iniciada, né, na metade do século XVII, lá na Inglaterra, né? E ela é caracterizada pela queima do carvão mineral para a movimentação dos teares ingleses. E a gente consegue perceber aí nessa foto à direita de vocês um tear, né, lá na Inglaterra, e a queima desse carvão mineral, que é um recurso energético, ela servia justamente para movimentar esses teares. E depois a gente tem o advento da máquina a vapor, né, que era alimentada justamente pela queima ainda do carvão mineral. Então, se vocês associarem o recurso energético à Revolução Industrial, vocês vão associar o carvão mineral à primeira Revolução Industrial. Claro, pelo fato das minas terem uma condição totalmente insalubre, ou seja, um ambiente totalmente hostil à saúde, né? Devido à questão da iluminação, ao cheiro forte, ao excesso de umidade, ao excesso de calor, nas minas de carvão mineral, a gente tinha a chamada doença negra, que era mortes prematuras, por explosões, por doenças, por impactos socioambientais que eram causados pela extração desse carvão mineral. E aí esse carvão mineral, essas doenças relacionadas a esse carvão mineral vão ser chamadas aí de doença negra, né? Que era relacionada diretamente a essa extração do carvão mineral, que era totalmente insalubre, né? Pouquíssimo saudável para o ser humano que a extraía, né? Que fazia a extração ali do carvão mineral, beleza? Nós temos aí a segunda revolução industrial, que é iniciada no século XIX, né? E a gente percebe essas questões aí da inserção do petróleo no processo de industrialização. É um processo bastante importante que a gente tem aí nessa questão da segunda revolução industrial. A inserção do petróleo, ainda que seja de forma muito precária, muito ensaiada nessa questão aí, tá bom? A segunda revolução industrial, ela é marcada pela expansão da industrialização para outros países. Como é que você separa a primeira revolução industrial da segunda? A expansão. A primeira revolução industrial a gente tem uma exclusividade da Inglaterra, e na segunda revolução industrial a gente tem ali a expansão para outros países, onde, por exemplo, os Estados Unidos começam a se destacar justamente por conta da sua grande extensão territorial, dos seus recursos minerais, e aí se começa a ter aquele destaque relacionado aos Estados Unidos, beleza? E aí o Fordismo e o Taylorismo, eles são inseridos no processo produtivo no século XX, né?
Fordismo, defendido pelo Henry Ford, e o Taylorismo, né, defendido pelo Frederick Taylor. E aí a gente tem basicamente uma diferença entre os dois métodos de produção. Né? O Taylorismo era caracterizado pela separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos. Existia também a racionalização da produção, o controle do tempo de produção e o estabelecimento de níveis mínimos de produtividade, ou seja, você tinha ali uma quantidade mínima de produção para fazer. O Fordismo era caracterizado pela produção em massa, pela extrema especialização do trabalho, pela rígida padronização da produção e pela linha de montagem, aquela linha ali que cada equipe cuida de uma coisa específica ali na montagem. Também era caracterizada, a gente tem uma característica um pouco parecida dos dois, era justamente a questão do poder de compra. Se acreditava que o trabalhador ele deveria possuir poder de compra para comprar o seu próprio produto que ele produzia. E aí era comum, por exemplo, no Fordismo, um funcionário da Ford, né, ter acesso a um carro da Ford, a conseguir comprar um carro da Ford. Isso era muito comum, beleza? E a gente tem aí a terceira revolução industrial, e aí ela se inicia na segunda metade ali do século XX, ali logo depois da Segunda Guerra Mundial. A gente tem a inserção do toyotismo no processo produtivo, já já eu vou explicar o que é toyotismo. A gente tem a robotização do processo produtivo. É caracterizada essa fase pela redução dos direitos trabalhistas. Eles ficam de escanteio, eles ficam de lado. E isso gera diversos movimentos trabalhistas, como pode ser chamado também de movimentos sindicais, né? Diversos movimentos para reagir aí a essa escassez e essa depredação dos direitos trabalhistas. A gente tem a característica aqui no Brasil, por exemplo, da privatização de diversas empresas estatais nessa fase. Né? Uma privatização importante que a gente tem aí nessas últimas décadas aqui no Brasil é a privatização da Vale, que era um setor estratégico e foi privatizada, né? Essa empresa que é tão importante para o país. E como a robotização do processo produtivo estava iniciando e se intensificando, a gente tem o desemprego estrutural, que a gente já aprendeu, é o desaparecimento das profissões em detrimento do avanço da técnica. Como existia a robotização do processo produtivo, era necessário menos trabalhadores. E aí a gente tem essa escassez de emprego e a formação e ampliação do exército de reserva. A gente tem aqui as características básicas assim, do toyotismo. Princípio da flexibilização da produção. Utiliza máquinas de ajustes flexíveis. Permite reduzir custos e foge do modelo de padronização rígida e massificada, o just-in-time. Redução de estoque só o suficiente para produzir. Aquela matéria-prima ela só tinha o suficiente para produzir. Desconcentração espacial da produção e as inovações tecnológicas, como eu já falei, né? As inovações tecnológicas, organizacionais e de gestão, beleza? Era a característica do toyotismo. Se você pegar aí uma linha do tempo, o Taylorismo ele vem primeiro, né? 1890, pelo Frederick Winslow Taylor. Ele tem a racionalização científica dos movimentos. Ali, ainda nos Estados Unidos, a gente tem a questão da fábrica da Ford ali em 1903, que é a mecanização, linha de montagem e divisão do trabalho. E a gente tem o toyotismo no pós-segunda guerra, que tem ali a fábrica da Toyota, que tem características a mecanização flexível, o controle de qualidade e personalização do produto, beleza? A gente tem aí uma troca de paradigmas, basicamente assim, a gente pode comparar assim de forma bastante simples o Fordismo com o Toyotismo, né? No Fordismo a gente tem a produção em massa de bens padronizados, beleza? No Toyotismo a gente tem a produção de pequenos lotes de produtos, então existe já a primeira diferença aí. No Fordismo a gente tem imensos estoques e no Toyotismo a gente tem estoques mínimos, beleza? No Fordismo, a gente tem o trabalhador alienado com tarefas repetitivas.
No toyotismo, a gente tem o trabalhador mais flexível, ele pensa e executa. É também caracterizada pela polivalência, ou seja, um trabalhador pode executar várias funções. E o Fordismo ele tem os sindicatos fortalecidos e o toyotismo, os sindicatos esvaziados, justamente relacionado aí a essa questão trabalhista. E é justamente isso, o Fordismo ele tem maiores garantias trabalhistas e o toyotismo ele tem a questão forte aí do desemprego. Se você quer assistir a alguma coisa mais lúdica, alguma coisa mais artística, relacionada às revoluções industriais, principalmente ali a segunda revolução industrial, a gente tem o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. É um filme extremamente importante, extremamente interessante, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais como era esse modelo de produção na segunda revolução industrial. A gente vai conseguir perceber aí como era implantado o Fordismo, o Taylorismo, a gente vai conseguir verificar como era a produção nessa época, né? É uma produção caracterizada por trabalho infantil, muitas crianças elas trabalhavam nos teares, né? Elas trabalhavam nas indústrias e era caracterizada também pelos sindicatos fortalecidos, pelos direitos trabalhistas, pelo poder de compra dos trabalhistas. O trabalhador podia comprar o produto que produzia, né? E aí a gente pode entender bastante aí com o filme Tempos Modernos. É muito interessante, muito engraçado e é um filme genial. Charlie Chaplin é um cara genial e é uma indicação aqui que eu faço para vocês, para que vocês possam assistir a esse filme, Tempos Modernos de Charlie Chaplin. E aí a gente tem alguns países que merecem destaque ali na questão energética, né? A França, por exemplo, que ela teve grandes reservas minerais e energéticas e ela constrói diversas usinas nucleares, né? Caracterizando a França como um polo, uma referência nesse tipo de energia elétrica. O maior parque industrial nuclear é instalado na França, né? Então a gente tem um destaque aí bastante significativo para a França nesse quesito. A Alemanha ela se destaca pelas reservas de carvão e minério de ferro. Existia uma facilidade enorme da circulação dos produtos pelos rios Reno e Ruhr, né? Essa facilidade na circulação contribuía para o avanço na industrialização e para a questão a questão da geopolítica ali dos recursos energéticos. E também a Alemanha, é claro, é caracterizada por muitas indústrias do setor automobilístico, químico, naval, farmacêutico, né, têxtil também. A gente tem uma característica bastante interessante aí relacionada à Alemanha. A China, a gente tem uma riqueza no subsolo, né? Por mais que o Japão tenha entrado no processo da industrialização antes, a gente tem um destaque aí para a China. É uma característica muito interessante a questão das termoelétricas e uma coisa muito interessante aí para um país socialista, na década de 1970, a China abre o seu país para o capital estrangeiro nas zonas econômicas especiais, que são as ZEEs, que são áreas criadas pelo governo que passaram a atrair investimentos externos por meio de incentivos fiscais, configurando áreas de livre comércio. Então, a China ela tem essa característica e merece um destaque bastante interessante aí para essas questões energéticas aí. E a Austrália tem diversos recursos minerais aí, como a bauxita, o carvão betuminoso, o ferro, o níquel, o ouro, o chumbo, o zinco, o petróleo, o gás natural, entre outros recursos que são bastante importantes ali para a questão da comercialização desses recursos. Tem um fornecimento de diamantes considerável, né? E uma indústria extrativa, justamente pela riqueza mineral que o país tem, ela tem uma indústria extrativa muito forte e ela vai abastecendo de insumos energéticos diversas partes do mundo, né? Então essa questão aí a gente consegue perceber muito claramente para a Austrália,
que serve de polo comercial ali dos insumos energéticos. Dito isso, nós encerramos a aula de hoje com essa breve introdução aí dos recursos energéticos associados às revoluções industriais e com esses destaques aí mundiais relacionados a esses recursos. Na próxima aula, a gente continua falando sobre recursos energéticos. A gente dessa vez fala um pouquinho sobre a questão do meio ambiente também e com certeza a gente vai continuar aqui analisando sempre na ótica da geopolítica, sempre no comportamento das nações, que é o nosso objetivo principal aqui, tá bom? Muito obrigado, deixa seu gostei, compartilha com seus amigos esse vídeo, deixa algum comentário caso você tenha ficado com dúvida e forte abraço, tchau, tchau!